Vamos começar? Ela chegou, a reforma administrativa foi apresentada na Câmara dos Deputados e agora a gente já tem um texto que a gente pode analisar e conversar com um pouco mais de certeza sobre o que pode sair dessa reforma. Vou fazer uma introdução mais direta, talvez vocês estejam percebendo até um vídeo mais cru, sem edição, que eu não queria deixar de conversar com vocês sobre isso. E vocês já sabem como as coisas aqui funcionam. Aqui você não precisa deixar seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Espera, vê o vídeo até o final, vê se eu te ajudei, vê se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira. Aí sim, quando chegar no final, você deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que está preocupado com essa reforma administrativa. Primeiro, eu preciso deixar as coisas muito claras com vocês, como eu sempre faço aqui. Eu estou gravando esse vídeo no dia posterior, dia 3 de outubro, da apresentação da PEC lá na Câmara dos Deputados. Na verdade, foi apresentada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, um PLP, um projeto de lei complementar e um PL, um projeto de lei tratando de diversos temas. Ontem à noite eu estava dando uma aula inaugural do nosso nosso curso regular, focado em provas subjetivas de procuradoria lá no Treine. Então, eu nem tive tempo de estudar a fundo todas as regras. São 3 projetos aqui, estou até com eles abertos, que eu vou precisar consultar aqui. Só o projeto de emenda à Constituição tem 47 páginas, contando com as justificativas. O projeto de lei complementar são mais 29 e do PL mais 39. Cara, se eu estava dando aula ontem à noite, eu não tive tempo de estudar a fundo. O que eu consegui foi ler esses arquivos, pegar uma visão geral do que está acontecendo aqui, pensar os pontos mais importantes. Só que, por exemplo, tem uma regra aqui, lá no 28A, por exemplo, que fala sobre as despesas dos estados, inclui a remuneração dos membros de poder e órgão, traz uma forma de cálculo atrelada à inflação, que eu te confesso que eu vou ter que ler com mais calma, ler de novo para entender e poder tratar com vocês. Também tem uma regra ali específica, até destaquei, que fala ali no 27 sobre limitação de despesa dos deputados estaduais. Poxa, a princípio me parece uma boa regra, mas eu não quero chegar aqui, falar algo raso, falar algo sem estudar direito, porque, não que no Brasil aconteça isso é coisa de países mais atrasados como a Suíça. Por mais que essa norma aqui parece ser boa, limitar gasto público, talvez tenha ali algum presentinho escondido que eu tô lendo aqui e não tô pegando. Então calma, esse vídeo aqui não tem o intuito de ser exaustivo, de resolver a sua vida sobre a reforma administrativa, até porque esse texto foi apresentado para votação, ainda vai ter muita discussão, ninguém garante que isso aqui vai ser aprovado do jeito que está, muito provavelmente não vai ser. E calma, eu sempre falo com vocês, a gente preza pela qualidade em vez da rapidez. Então vou precisar de um tempo para destrinchar isso aqui. Vou falar sobre 3 pontos aqui que são os mais importantes, que a gente já consegue fazer uma análise objetiva, que eram coisas que a gente já estava acompanhando. E um último aviso, antes da gente passar por esses pontos, se você já já investiu 2 anos, 3 anos da sua vida para estudar para concursos, se você está de olho aí, PGE Espírito Santo, PGE Tocantins, PGE Mato Grosso, que são provas que estão na iminência de acontecer no momento que eu estou gravando esse vídeo, fecha esse vídeo agora e vai estudar. Como eu falo com vocês, eu sempre vou jogar na transparência. Talvez deixe o like, se inscreve aí antes de fechar, mas o que eu estou querendo dizer é que esse vídeo não é para você. Pensa comigo, você já dedicou 2, 3, 4 anos da sua vida querendo entrar no cargo público. Digamos que essa reforma administrativa passe e destrua o serviço público. Acabou todas as prerrogativas, não virou mais atrativo. Nesse momento da sua vida, que você já investiu 2, 3, 4 anos nesse projeto, você está na iminência de fazer uma prova. É hora de você ficar se preocupando com isso? Primeiro que isso aqui não vai cair. Nem lei nem emenda foi, são projetos. Não vai cair nas suas provas. E digamos que nesse cenário, estou pensando no pior cenário possível, acabou com o serviço público depois dessa PEC. É hora de você olhar e falar, então não vou nem fazer essas provas. Não, até porque o que a gente observa historicamente é que as carreiras públicas têm diversas prerrogativas, muita força. Então, mesmo quando a gente fala, por isso que vira aqueles comentários assim, carreira tal, eu sei que paga um monte de penduricalho que não sai nem no portal da transparência, faz isso aqui, faz isso aqui. Então, eu acredito, eu sou mais cético quanto a essas coisas, eu acho que alguma mudança pode sair daí, mas pode ser que sequer aprovem esses textos. Se eu não me engano, o presidente do Senado falou que não havia clima para a reforma administrativa. Olha só, pode ser que esses projetos cheguem no Senado e eles
engavetem tudo? Não sei. Então, se você está focado em prova, já investiu um tempo da sua vida, 2, 3 anos, para poder estudar, está ali na iminência de fazer provas, esse vídeo não é para você. Agora, se você está pensando em começar a estudar ou não, ou é um curioso, quer saber como é que tá, aí tudo bem, fica aqui que hoje eu vou falar de 3 pontos que têm uma repercussão direta no serviço público de uma maneira geral e sempre focando nas carreiras de procuradoria. O primeiro ponto que me chamou a atenção foram as alterações que a proposta de emenda à Constituição traz para o artigo 37. É lógico que tem diversos dispositivos ali que me chamaram a atenção, estou até aqui com a minha colinha, que eu fui grifando as coisas, então traz ali, por exemplo, antes quando a gente sabia que os cargos em comissão, função de confiança, os percentuais iam ser definidos em lei, agora a própria Constituição já define esses percentuais, traz a ideia de cargos de primeiro escalão e tudo mais, e aí traz percentuais mínimos de ocupante por servidores efetivos e tudo mais, mas eu quero focar aqui para vocês nesse momento nas vedações. Estou falando na proposta de emenda, ela propõe uma alteração ali no artigo, a redação do artigo 37, inciso 23, que traz uma série de vedações. E aí, a primeira delas que chama atenção é proibição de férias superiores a 30 dias. Todas as carreiras vai ser uma disciplina é uma disciplina nacional. Pelo amor de Deus, toma um cuidado. Estou falando aqui às vezes no presente e tal. É o que a PEC propõe. Não estou falando que não entendam que isso já foi aprovado, que isso vai ser assim, isso vai passar assim. Então, a todas as carreiras do serviço público terão unificados 30 dias de férias por ano, vedado adicional de mais de um terço, porque tem carreiras aí que pagam mais de um terço de férias como adicional, e aí pode ser o parcelamento apenas em 3 períodos. Também vai acabar com quinquênios, anuênios, que são aqueles adicionais exclusivamente por tempo de serviço. Imagine numa carreira específica que a cada 5 anos de exercício você acaba tendo aí uma progressão, uma vantagem e tal. Isso também vai acabar. No serviço federal já é assim, a gente já tem 30 dias de férias, a gente já não tem quinquênios, anuênios há muito tempo. Também veda o pagamento de retroativos, sejam remuneratórios ou indenizatórios, tira licença-prêmio ou licença assiduidade, a progressão por tempo de serviço também é vedada e também trata sobre adicional de periculosidade e insalubridade, proíbe a conversão de férias e licença em dinheiro e até a criação de novas verbas sem passar pelo Poder Legislativo. Mas, João, eu estou aqui com a proposta de emenda à Constituição aberta, e aí essa fala sobre a vedação de criação de normas sem passar pelo Poder Legislativo traz aqui uma exceção, que é os parágrafos 11 e 11A. Eu sei, mas estou falando sobre a regra. Aí também acaba com esse efeito cascata, aquela simetria, paridade. Então, por exemplo, a partir do momento que se aumenta o teto do funcionalismo público, se aumenta a remuneração do STF, automaticamente outras carreiras teriam esse aumento também, e também veda a extensão de verba de desempenho indenizatória para aposentados e pensionistas. É claro que a gente está pensando aqui que muitas coisas já são assim no Serviço Público Federal, igual eu falei com vocês. 30 dias de férias, a gente já não tem quinquênios, anuênios, diversas licenças, diversos sistemas remuneratórios, ou melhor dizendo, diversos regimes jurídicos que a gente vê às vezes na esfera municipal e estadual, que na esfera federal já não é assim. Quando eu li essa PEC de uma maneira geral, e aqui a gente pode dar uma olhada até ali no artigo 22, que a própria PEC propõe algumas mudanças ali, fala inclusive sobre uma lei nacional, leis nacionais sobre o tema, para tratar de concurso, para tratar dos cargos públicos de uma maneira geral, eu me lembrei um pouco aqui, presta atenção no que eu vou falar, da ideia da última reforma que a gente teve no nosso sistema previdenciário. Porque a ideia da última reforma previdenciária foi igualar, tanto quanto possível, que a disciplina previdenciária dos estados e municípios, que ela seja bem próxima, em alguns pontos até reproduzir a sistemática federal. E aí, a ideia aqui dessa PEC também é trazer para o serviço público essa ideia que agora esses temas serão tratados com base em lei nacional. Inclusive, estava falando aqui que essa PEC, até no artigo 37, ela propõe, lá no artigo 37, inciso 2, que fala da investidura em cargo em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público e tal, traz uma outra ali para avaliar a conformidade com o perfil profissional, avaliará conhecimentos e habilidades estritamente necessários, na forma prevista em lei nacional. Então isso aqui pode ser que a gente tenha até uma lei nacional disciplinando os concursos, e aí a ideia também é vedar. Basicamente seria assim, olha,
não faz sentido que determinadas carreiras do funcionalismo público tenham 30 dias de férias, outra paguem 2/3 de férias, outra pagam de férias, outra paga um adicional de 1/3, outra admite a progressão por tempo de serviço. Vamos unificar aqui e puxando tudo para o modelo federal. É bom? É ruim? Deveria? Não deveria? É constitucional? É inconstitucional? Viola entendimentos? Não é isso que eu estou falando, estou querendo apresentar para vocês. E o que eu achei mais interessante, o que a gente pode falar hoje sem ser muito superficial, seriam essas vedações. Por mais que eu sempre desconfie das intenções dos nossos políticos, pelo menos no texto, é difícil, às vezes, você chegar até falar muita coisa contra isso aqui. Veja que eu não estou falando de estabilidade, não estou falando de contratação de temporários, não estou falando de nada disso. Estou falando, por exemplo, que para mim, na minha cabeça, também não faz muito sentido que uma carreira tenha, por exemplo, 60 dias de férias e outra 30. Ah, João, mas você está falando isso porque você tem 30. Se você tiver 60, você ia estar pé da vida. Muito provavelmente. Mas é aquela coisa, eu sempre jogo na sinceridade com vocês e talvez eu precise evoluir mais nesse entendimento e estudar mais. Então daria uma atenção nesse início se você está com essa dúvida. Dá uma lida no artigo 37, tem muitos outros pontos ali que falam sobre o governo digital, traz até a necessidade, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu deixei essa anotação que é muito grande, que traz a obrigatoriedade da gente trazer, participação digital até no processo de iniciativa popular, mudou o artigo 14, tem uma seção específica sobre o governo digital, traz essa inclusão digital como um direito fundamental, só que agora eu acho que é mais importante, pensando aqui até no nosso foco, que são concursos públicos, a gente focar mais no 37, que eu estava falando lá no artigo 14, incluir o parágrafo 14, falando que consultas populares distintas do plebiscito e do referendo deverão ser realizadas por meios digitais. Legal. Mas a rigor, eu acho que esse aqui não é tão relevante assim, porque o fato de não estar previsto constitucionalmente a possibilidade de realização digital não obstaria necessariamente. Aí, saindo um pouquinho da reforma ali do texto da Constituição, a gente entra em um outro ponto que é de bastante interesse de vocês, o teletrabalho. E aqui eu já vou adiantar que eu vou criticar sim. Não gostei da regulamentação. O que acontece? Ele cria o PGD e diz que esse PGD pode, que é um plano relacionado ao desempenho, que ele pode prever o teletrabalho, mas o que me incomodou aqui é que ele estabelece alguns limites muito, que eu não consigo nem justificar. Já falei com vocês que eu acho que o teletrabalho tem que ser algo definido, regulamentado pelos próprios órgãos. Quem sabe da necessidade, como a AGU funciona melhor, é a própria AGU. Não tem que vir de uma lei de cima, não tem que ser algo estabelecido de cima, de alguém que está fora do órgão e não tem nem muita noção de como o órgão funciona. E aí, quando vocês forem lá no projeto de lei ordinária, ele estabelece o PGD, que é o Programa de Gestão e Desempenho, e que fala que no âmbito do PGD, Programa de Gestão e Desempenho, pode acontecer, pode ter o trabalho em regime de teletrabalho. Só que qual que é o problema? Ele fala que mesmo você estando em teletrabalho, 80% das suas atividades tem que ser presencial. Cara, eu também sou de humanas, eu fiz a continha na calculadora. 80% de 5, que é que normalmente o servidor trabalha, de segunda a sexta, dá 4. Então 4 dias da semana você vai ter que fazer as suas atividades em regime presencial. Cara, isso para mim eu fico pé da vida que isso não é teletrabalho. Vocês estão querendo fingir que é teletrabalho e botar o pessoal presencialmente. Para tirar só um dia, eu não acho que é legal, não acho que foi uma boa ideia. E de novo, a gente tem que deixar isso aí a cargo dos órgãos entenderem como é que é a melhor maneira de fazer essa distribuição. Até, por exemplo, lá estou lendo o artigo 21 aqui do projeto de lei, que fala que a proporção de agentes em regime de teletrabalho não pode superar 20% da força de trabalho. Então, o que acontece? Naquela unidade, qual que é o termo aqui, que fala a proporção de agentes não pode superar 20%. Então, só 20% de servidores poderiam ser colocados em teletrabalho. E desses 20% que estão em teletrabalho, eles têm que fazer 80% da carga horária semanal em regime presencial. Sinceramente, para mim, vocês estão querendo acabar com o teletrabalho. E numa boa, eu sempre sou assim, cara, eu posso ter uma opinião diferente do gestor. Mas se o gestor, se ele é aquela pessoa que tem a competência para definir isso e ele quer acabar com o teletrabalho, beleza.
é a atribuição dele. Se eu fosse gestor, eu decidiria de uma maneira diferente. Se ele é tranquilo, eu tenho que respeitar a decisão dele, porque eu não sou gestor. Só que eu não gosto dessas coisas de não dar o nome certo que vocês estão querendo fazer. Quer acabar com o teletrabalho? Não vai ter teletrabalho, acabou. Agora, ficar com esse negócio, 80%, só um dia da semana e tal, isso não é teletrabalho. E aí tem aquelas coisas que é vedado residir em município diverso do local de votação e também não poderia nem o servidor em teletrabalho residir fora em outra residência, né? Fora, em outro país, melhor dizendo, salvo, aí ele traz ainda mais restrições ainda, salvo autorização, né, da autoridade máxima do órgão poder, exclusivamente para fins de acompanhamento de cônjuge que esteja a serviço da República Federativa do Brasil no exterior. Então, por exemplo, se eu quiser entrar em teletrabalho porque eu quero fazer um mestrado no exterior, por esse dispositivo aqui específico, não poderia. Mas é só se o meu cônjuge estiver a serviço da República Federativa do Brasil no exterior, beleza? E aí, vou até ler aqui mais com calma, ver o que está acontecendo sobre esse teletrabalho, mas de uma maneira, de uma leitura mais superficial nesse momento. De novo, não vou ficar fingindo para vocês que estudei a fundo todos os projetos, que assim, só espere, que eu te falei, são mais de 40 páginas, quase 39, mais de 30 páginas, mas a minha opinião inicial é que não foi uma boa regulamentação. E aí, mais um tema, o terceiro ponto que pode influenciar a sua decisão de estudar ou não para procuradorias, já preciso falar sobre os honorários. Lá no texto da PEC, artigo 169A, transforma os honorários em verba pública. João, você só está falando mal porque você é procurador e você recebe honorários. Talvez. Só que, para mim, isso viola todo o sistema que está jurídico posto. Honorários são verbas do advogado. Ah, não, mas aí eu quero falar que é do advogado, mas só do advogado privado. Beleza, só que isso para mim é preocupante, porque subverte toda a lógica. Verba honorária não é verba pública, não entra nos cofres públicos, nunca foi, nem é de titularidade do ente público. E mais, isso não faz só com as verbas federais, não. Tenta fazer isso até com as verbas estaduais e municipais. E isso é um absurdo. Não vou entrar aqui no mérito de algumas pessoas que eu já vi aquela discussão. Putz, mas como é proposta de emenda à Constituição, a gente pode arguir a inconstitucionalidade. E aí, se o direito do honorário é do advogado, está violando o direito de propriedade, é uma cláusula pétrea, inclusive, já tem jurisprudência do STF. Te confesso que eu acho esse tipo de, como é que eu posso dizer, de fundamento jurídico é uma certa fragilidade. A gente sabe que existe um caráter político, e não estou falando com tom de crítica, nas decisões do STF, que eles podem mudar a jurisprudência, podem entender de uma maneira diversa, mas para mim andou muito mal aqui a PEC, porque subverte. É a mesma coisa que eu chegar amanhã e falar assim, ó, tal verba aqui que é do particular, agora ela pertence ao poder público. Não é assim que se busca equilíbrio entre as contas públicas, não é assim que se busca mais verbas. Cara, o que é do outro, ele é uma verba de natureza remuneratória, é uma natureza alimentar, tem a titularidade reconhecida há muito tempo aos advogados. O advogado público, por mais que ele tenha feito concurso, por mais que ele tenha submissão a um regime jurídico diferenciado, é lógico que ele não é igual ao advogado privado, mas ele é advogado privado. Então ele tem os ônus de ser um advogado privado e também tem os bônus de ser, ou melhor, tem os ônus de ser um advogado, né? Inclusive, por exemplo, a inscrição nos quadros da OAB, e também deve ter os bônus de ser um advogado, inclusive o recebimento de honorários. Mas aqui também a gente vê, por mais que eu discorde, uma intenção de nacionalizar a discussão dos honorários, que é uma parcela variável para o desempenho, mas deixar uma regulamentação igual para todos os entes. Nesse ponto específico, se fosse só uma forma de estabelecer uma certa, como é que eu posso dizer, uniformização, mas a cargo dos próprios entes, dos próprios titulares da verba, talvez eu não falasse nada. Mas me preocupa essa tentativa errada, ao meu ver, e errada juridicamente, de publicizar uma verba eminentemente, claramente privada e também de começar a colocar essa gestão dentro da administração pública. A gente sabe no Brasil que, né, a gente, igual brinquei com vocês, que isso é coisa de países menos desenvolvidos, como Suíça e Noruega, mas eu não confio na gestão pública de verbas que têm a sua natureza privada. Ah, mas uma proposta de emenda vai mudar a natureza. O papel aceita tudo.
não é para mim juridicamente viável essa mudança. De novo, a gente pode, eu ainda vou fazer outros vídeos aqui, vou estudar melhor, trazer argumentos mais sólidos, e se eu mudar de ideia também, falar, olha, falei aquilo naquele vídeo, mas eu não concordo mais, eu venho aqui, não tem problema nenhum, não tem compromisso com o erro, acho que a gente tem que estudar sempre e sempre evoluir. Para deixar um resumo, esses são os 3 pontos que eu achei mais importantes para você. E de novo, se você está só aqui como um curioso, beleza, sem problema nenhum, quero ouvir nos seus comentários o que você acha. Às vezes falei alguma besteira, liguei a câmera aqui de supetão para não deixar esse assunto passar batido. Se você está pensando em iniciar para concurso e o resultado dessa reforma administrativa, o que vier dela pode ou não, pode influenciar a sua decisão, talvez por causa disso você não vá fazer mais concurso, beleza, sem problema nenhum. É algo que, né, eu não posso julgar a sua decisão, mas se não é o seu caso, se você está só querendo fazer concurso, independentemente do que acontecer com a reforma administrativa, já está investindo seu tempo há muito tempo nisso, eu te recomendo a ignorar isso por aqui, depois quando tiver aprovado, quando a gente vê o que passou efetivamente, isso aqui pode ser até engavetado, você dá uma olhada nisso com mais calma. E para finalizar, eu convido vocês a conhecer, tá aqui no link fixado na descrição ou no primeiro comentário, o curso regular de subjetivas voltado para a prova de segunda fase. Ontem foi a aula inaugural, o curso já está no ar, a gente lançou hoje, sexta-feira, curso mais completo, tem módulo, desde para pegar aquele aluno iniciante, a gente vai ensinar como estudar, como escolher vadimécum, como estruturar suas peças, como escrever de uma forma a causar um alto impacto e ter uma grande pontuação, como estruturar as principais peças, contestação, apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário e também peculiaridades trabalhistas. Se você tiver que atuar na sua segunda fase num processo trabalhista, depois a gente tem as peças mais incomuns, tipo a aula de reclamação sobre outro. Cai muito? Não tanto, mas cai de vez em quando. Já caiu a ação rescisória, já caiu a ação civil pública. E se cair na sua prova, tudo isso você tem acesso a esse curso, que de novo é o mais completo para provas de segunda fase de procuradoria. Se você tornar nosso aluno por meio do curso regular, você ganha acesso ao treino de subjetivas, que é o sistema de questões com o maior banco de dados, que a gente usou bastante para poder montar as aulas, montar os PDFs, que são verdadeiros livros digitais, que a partir do momento que você aprendeu, por exemplo, a fazer uma contestação, você tem um livro digital destrinchando tudo ali sobre a estrutura, aprofundando naquela análise e diversos outros materiais, aulas ao vivo, tem a possibilidade de fazer um módulo complementar com correções individuais, então vale a pena conhecer o curso regular do treino de subjetivas. O link, de novo, no comentário fixado aqui, ou então só perguntar, só procurar pelo treino de subjetivas, entrar lá na página que a gente, se vocês acham, sem problema. Beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.